Ele é tratado por São, mas ele não é santo. Ele é beato. Um sacerdote tão vaidoso que desejava a glória humana mais que tudo, até que um dia, montado a cavalo para receber mais um dos tantos títulos e cargos, ele caiu na lama diante do povo. A humilhação o transformou num dos maiores beatos da Espanha. Esse é São Telmo, na verdade, o beato Pedro Gonçalves. A gente vai falar sobre ele hoje. Vou explicar direitinho essa história do santo, beato, o que ele é, por que se confunde. Esse é o Todo Santo Dia, do dia 14 de abril. Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Sou o Thiago Lacerda, aqui da Patrono. E hoje a gente vai falar sobre o beato Pedro Gonçalves Telmo, conhecido como São Telmo, e sobre todos os santos do dia. Nós temos hoje, tô fazendo a conta, 12 elogios, então temos um bom papo pela frente. Mas comecemos aqui com o beato Pedro Gonçalves Telmo. Ele nasceu na Espanha, provavelmente em Palência, que é uma parte da região do Reino de Leão e Castela, né? Hoje parte da Espanha. Ali, a metade para o final do século XII, provavelmente na última década, inclusive, do século XII, e ele era sobrinho do bispo de Palência. Então ele desde cedo foi preparado para uma carreira eclesiástica brilhante. Não necessariamente por vocação, mas por ambição da família, né. Era uma família de, uma nobreza eclesiástica, digamos assim. Vocês já devem ter ouvido sobre isso em aulas de história, visto em filmes, em séries. De fato, essas coisas existiram. Famílias que, quando a igreja detinha estava naquele seu alto, sempre para quem me acompanha aqui no Todo Santo Dia, eu sempre falo, né, dos movimentos. A igreja sofre, enfrenta martírios, consegue se estabilizar. Quando ela está lá em cima, o mundo quer ser parte da igreja, isso faz com que ela decaia novamente e sofra novamente. Então, por ambição familiar, Pedro Gonçalves é, é enviado para a Universidade de Palência, se torna sacerdote, se torna clérigo, ele se torna dominicano, tá? Ele profere os votos dominicanos, mas ele se tornou esse clérigo, ainda que dominicano, uma ordem mendicante, ele se tornou esse clérigo que se torna vaidoso, que gosta de ostentação, de prestígio. Ele, então, por influência do seu tio, bispo de Palência, a essa altura, se eu não me engano, transferido para Astorga, inclusive, ele recebe o título canônico de deão naquela diocese. A gente não tem isso hoje, mas é como se fosse um decano. O decano é sempre o mais velho. Então, sei lá, no STF nós temos um decano, entre os cardeais nós temos um decano, e ele, em geral, preside, a depender da instituição, alguns momentos específicos ou tudo, por ser o mais velho. Conselhos, né, ele não presidia a diocese, mas algum tipo de conselho da diocese. Mas vejam, ele, jovem, foi nomeado deão, portanto, ele não tinha idade para ter. Ele recebeu ele aproveitou um carteiraço do tio dele, se tornou deão, e aí, quando ele estava, então, adentrando a cidade para receber essas honras, para, né, para ser ovacionado como o novo deão, a, a, a tradição popular nos conta que o cavalo dele tropeçou e que ele caiu na lama diante de todo o povo que foi levado para lá para recebê-lo. E que as risadas, a situação foram tão humilhantes, deixaram ele profundamente humilhado mesmo, assim, não tem outra palavra, que daquela queda física ele sofreu uma queda espiritual e ali ele percebeu a vaidade, a opulência da vida que ele levava e buscava.
A partir daquele momento, então ele entrou nos Pregadores, se tornou mendicante depois dessa quase a queda do cavalo de São Paulo, né, guardadas as devidas proporções, se torna dominicano e transformou completamente a vida, né. Ele se torna um pregador incansável, um homem de vida santa, se dedica especialmente aos mais pobres, aos navegantes, aos pescadores, trabalhadores do mar. Pregava muito nos portos, acompanhava marinheiros, ajudava os necessitados. Inclusive, esse trabalho dele entre os marinheiros nos rende uma grande dúvida que eu, pelo menos, não consegui descobrir a origem. Existe um fenômeno chamado fogo de Santelmo. Não descobri a origem. O fogo de Santelmo é um fenômeno explicado pela ciência, né? Não é disso que eu tô falando. Mas a origem do nome. É, é uma descarga elétrica, enfim, que acontece nos mastros dos navios, se eu não me engano, em asas de avião, antenas também acontece. É basicamente, né, a eletricidade do ar ali criando uma luz. Isso é uma tradição, era uma tradição dos marinheiros de considerar isso boa sorte, bons agouros. Eh, Pode, por conta desse trabalho dele, há quem atribua o fogo de Santelmo, o nome, a Pedro Gonçalves, Beato Pedro Gonçalves Telmo, que é conhecido na Espanha por San Telmo, e há quem indique que seja São Telmo daqueles 14 santos auxiliares. Tem um vídeo da patrona sobre isso, que aí é um santo, se eu não me engano, do século IV, não tem nada a ver aqui com este beato. O beato Pedro Gonçalves muda de vida, eh, ele inclusive se torna tão proeminente. Vejam, ele buscava as glórias e ele precisava, entre aspas, comprar, ou precisava do carteiraço do tio dele, da família, comprar os cargos. Ele se torna um homem tão santo, tão sábio, um excelente pregador, que ele é convocado para a corte do rei Fernando III, que é São Fernando, tá? O rei Fernando III da Espanha é um santo da Igreja Católica também. Ele vai se tornar o capelão de São Fernando III, que é um dos grandes reis católicos que nós tivemos. Vai ser nomeado prior do convento de São Domingos. Então, ele vai ter uma carreira de quando ele abdica dela, digamos. Ele morre em 1246 em Tui, na Galiza, e ele já tinha em vida essa fama de santidade. O povo aderiu a isso, mas ele não teve um processo formal de beatificação. O processo, vejam que o processo de canonização, as etapas de beatificação, sério, de canonização em si começou a ser estruturado ali nos anos 900, mas ele não tinha essa cara, ele não tinha essa forma. Então, o beato Pedro Gonçalves aparentemente foi beatificado pelo Papa Inocêncio IV em 1254, o mesmo Papa que eu sempre cito aqui, que unificou os agostinianos em 1240, eu acho. É, que, na verdade, ratificou algo que entre o povo já acontecia. Vejam, menos de 10 anos depois da sua morte, o povo já era devoto do Beato Pedro Gonçalves, mas ele não foi canonizado nessa época. Não sei se existe uma informação de fato sobre o porquê. Só que ele teve a sua confirmatio, né, em 1741 pelo Papa Bento XIV. E aí há uma confusão de que Bento XIV teria canonizado o beato Pedro Gonçalves São Telmo, que já era conhecido por São Telmo desde a sua morte, talvez até em vida. Mas o que o Papa Bento XIV fez não foi uma canonização, foi uma confirmação de um culto antigo. O que acontece? Como o processo canônico se desenvolveu ao longo do tempo, existiu um tempo em que não existia o processo canônico, que ele era muito diferente de como é hoje. Então, esses santos anteriores que já tinham um culto popular, eles foram confirmados. Então, ao mesmo tempo que existiam beatos que foram canonizados,
ou que já eram conhecidos como santos e foram canonizados. Então existia a canonização equipolente, que é uma canonização que não é pelos meios formais. Então é basicamente dizendo, ó, essa pessoa é conhecida por santa e ela é santa, tá? Então a gente está canonizando ele. Ele nunca teve um processo, ou ele só teve um processo de beatificação, a gente está canonizando ele fora do processo formal, porque ele já é conhecido historicamente por isso. O povo já acredita, a igreja acredita nisso há muito tempo. O que aconteceu com São Telmo, com Beato Pedro Gonzalez, é que na verdade ele teve uma confirmação canônica. A confirmação canônica ela não canoniza ele, ela confirma o status atual. Então, ele recebeu a confirmação da sua beatificação. Portanto, há uma confusão de que ele teria sido canonizado nesse momento, e não, ele não foi canonizado, ele segue sendo beato. O próprio elogio nos traz que ele é beato e que ele é vulgarmente conhecido por São Telmo. Me conta se tu já tinha ouvido falar desse tipo de processo, se isso já tinha acontecido. Eu acho que no Todo Santo Dia é a primeira vez que a gente se depara com isso e é bem incomum, tá? É bem incomum. Ainda que seja todo o processo formalizado, é incomum que isso aconteça, que as pessoas o considerem santo. Ainda que nós tenhamos muitos erros, né, de santos, já falamos aqui várias vezes. Mas o Beato Pedro Gonçalves não é o único santo ou beato de hoje. Nós temos uma longa lista, uma boa lista no Martiriológio. Só que antes de falar dela, eu tenho que te comentar do QR Code aqui para tu te tornar apoiador do canal, não apenas da Patrono ou do Todo Santo Dia, mas do Hub Católico como um todo, que tem outros canais que produz muito conteúdo católico e cada vez mais conteúdo católico. Aponta para esse QR Code, eu sempre aponto pro lado errado. Com o teu celular ou clica no link da descrição que tu vai para a página onde tem os níveis de apoiador, ou tu pode fazer uma doação pontual no valor que tu te sentir à vontade. Todos os valores vão ser bem-vindos, vão ajudar na assinatura, vão ajudar na equipe, vão ajudar nos equipamentos. O teu like, a tua inscrição ajudam demais. A gente está tentando chegar ainda nos 500 inscritos, é muito importante que tu te inscreva e que tu convide os seus amigos para se inscrever e que tu reze por nós. Os nossos santos, então, de hoje, a gente começa com já santos de data incerta, provavelmente do primeiríssimo século, do século II, os santos Tibúrcio, Valeriano e Máximo, que estão no cemitério de Pretestato, junto à Via Ápia, em Roma. Não temos informação sobre eles, sequer se eram da comunidade de Roma mesmo, se foram levados para lá, não sabemos sobre. Santa Bérnica, Santa Prósdoca, virgens e a sua mãe, Santa Senhorinha, são as santas do segundo elogio em tempo de perseguição no século III, no século IV, perdão, possivelmente Diocleciano. Ao fugirem para ser salvados que atentavam contra a sua pureza, encontraram no rio o seu martírio. No terceiro elogio, São Frontão, que foi abade no deserto da Nítria, ali no Egito, e que com cerca de 70 companheiros se retirou para a vida eremítica no século IV. É um movimento que já falamos muito dos padres do deserto, e é um movimento da vida eremítica que volta a acontecer sempre que a vida religiosa vive os seus baixos. Quando a sede de santidade dos eremitas, dos cenobitas, dos religiosos não está sendo saciada pelas vertentes religiosas, os carismas, as espiritualidades ali. Os eremitas voltam à tona até que surge uma nova ordem, um novo carisma, um santo reformador, e aí então aquele ali vira o novo cume da vida religiosa. Na Irlanda, Santo Asaco, bispo de Elphin, que é o primeiro bispo da diocese de Elphin, e é discípulo de São Patrício. Já falamos aqui de São Patrício, diversos discípulos dele. É um grande santo, grande evangelizador. Certamente Santo Asaco para ter sido escolhido por ele para ser bispo, certamente tem também um grande trabalho de evangelização e um santo de vida ilibada. Santa Tomides, mártir em Alexandria no ano 476, é a santa do quinto elogio. Não temos nenhuma informação sobre ela,
mas a gente sabe que aqui a gente está na queda do Império Romano do Ocidente, então Alexandria fica ainda mais orientalizada, digamos, porque o Ocidente para de influenciar na cultura, até de certa forma na espiritualidade, ali Alexandria, que é uma das grandes cidades, inclusive, do Oriente. São Lamberto, bispo de Lyon, na França, que foi monge, depois abade de Fontenelle, então bispo, morreu cerca de 688. Já cansei de falar para vocês aqui sobre ah, os, ah, o- a origem dos grandes bispos, de muitos grandes bispos dos séculos 5, 6, 7, 8, 9, 10, até para frente, que ela se dá nas abadias. Monges que se tornam abades, são grandes abades e têm tanto destaque por serem abades, se tornam bispos. Isso, inclusive, não é incomum até hoje, né? Nós temos muitos bispos que vêm da vida religiosa, aqui na Arquidiocese de Porto Alegre mesmo. Não sei se isso é muito explícito, mas Dom James Spengler, Cardeal Spengler, é franciscano, veio da vida religiosa. Nós temos muitos bispos e muitos cardeais que governam dioceses depois de terem governado monastérios, abadias, regiões eclesiásticas, províncias eclesiásticas. São João de Montemarano, bispo italiano, está no sétimo elogio, muito conhecido pela santificação do clero e pela assistência aos pobres nos séculos 11 e 12, ali na virada do século. São Bernardo de Tiron, em Chartres, na França, foi eremita diversas vezes, inclusive na ilha de José. Instruiu e conduziu à perfeição evangélica os discípulos que a ele acorriam em grande número em 1117. Ó. Esse século é mais um daqueles momentos em que os eremitas voltam à tona. Não é à toa que no século seguinte surgirão as ordens mendicantes. São Bento de Avignon também é um grande santo do dia de hoje. Construiu uma ponte sobre o Ródano. É curioso que uma ponte, né, uma obra civil. E ainda assim, a gente está em 1184 aqui, e é um período em que os bispos são também, em alguns lugares, administradores, líderes das cidades. Então, muitas cidades da Europa têm obras, têm ordenações provenientes de bispos. O 10º elogio é o do Beato Pedro Gonzalez, que nós já falamos. No 11º temos Santa Ludovina, virgem holandesa, que suportou diversas enfermidades corporais e sempre entregou isso pela vida dos pecadores e pela redenção das almas, morreu em 1433. E aí, por fim, a beata Isabel de Castellón, eu acho que ela é chamada, talvez, que é uma virgem clarissa, das clarissas capuchinhas, mártir na perseguição anticatólica em 1936 na Espanha. A Espanha, ela sofre essa revolução liberal anticatólica, e muitos santos e santas e beatas são martirizados. E isso adentra quase as portas da Segunda Guerra Mundial, de onde o martírio da Europa praticamente vai sair da Espanha para ir ali para a Polônia, para a Alemanha, para a Holanda. Mas os católicos não vão ter. Se a gente está pensando em continente europeu, os católicos não têm um momento de paz nesse século, né? Não é à toa, não é à toa que nós tenhamos uma Europa tão secularizada hoje. É claro que isso não tem a ver só com os martírios, afinal, o sangue dos mártires é semente para novos católicos, mas de fato isso abala muito, isso, ainda mais no nosso tempo, talvez um tempo em que a nossa vontade seja mais fraca, em que a gente acredite de fato que é lícito negar a Deus para sobreviver. Hoje o nosso destaque foi um beato, Beato Pedro Gonzalez. Acho que é a primeira vez no Todo Santo Dia que eu trago um destaque para um beato, mas porque nós temos justamente essa história de ser chamado de santo, é uma oportunidade também de aprender sobre essa questão do processo de canonização e de entender que a igreja se constrói ao longo do tempo, que Deus não largou a igreja pronta com a Bíblia com zíper, mas também com o
canônico com tudo escrito. Não, isso vai se desenvolvendo pelos grandes santos e santas. Me conta aqui qual santo te chamou a atenção. Se tu conhecia a história de São Telmo, se tu conhece o fogo de São Telmo, sabe explicar, comenta ele aqui, né? Se tu é da área das ciências ou da aeronáutica, comenta aqui embaixo. Se já ouviu falar do fogo de São Telmo? Não esquece que nós temos um QR Code aqui do lado, que o teu like, a tua inscrição, a ativação do sininho, o compartilhamento ajudam muito e que falar com seus amigos sobre o santo de hoje, mesmo que tu não cite o canal, claro que é sempre bom citar, mas mesmo que tu não cite, é muito importante para a tua vida espiritual. Não esquece disso. Pega aí na lista de baixo os santos que foram bispos e reza pelo teu bispo diocesano também. Te espero amanhã para mais um Todo Santo Dia. Tchau.